Por que deve existir muita exigência quanto ao que se é pregado nas igrejas? Vamos ver aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Ele começa aqui em uma saudação, né, ao povo de Corinto, aquela saudação a respeito daquela igreja, e ele diz, no versículo 4, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo, confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então observe que Paulo, ele recebe informações a respeito daquela igreja, né? Até porque Paulo estava ali visitando os coríntios. Existiam pastores, pessoas na liderança que davam as informações, e chegou até Paulo esse conhecimento de que realmente estavam crescendo na fé. Então o que chama atenção aqui no foco, que Paulo ele elogia, e depois ele começa a falar das dissensões na igreja de Corinto, no versículo 10. Ele diz que não faltava dom na vida deles. Realmente se reconhecia Jesus. Ele diz também o motivo ali, ele mostra pelo qual ele está falando aquelas coisas, né? Que virá o dia do Senhor Jesus, né? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 8, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, existe uma responsabilidade de sermos irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus. Devemos ser vigilantes, Jesus sempre disse sobre isso. Então, os líderes da igreja devem estar atentos a isso e observar se realmente a igreja está irrepreensível no dia do Senhor. Muita gente acredita que está vivendo uma vida irrepreensível, né? E na verdade não está vivendo. Então Paulo começa a falar: irmãos, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que existe contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então, nós vemos aqui que havia uma contenda porque houve uma divisão da igreja. Cada um começou a seguir os líderes que eles achavam conveniente, que mais lhes agradava, o que não é diferente do dia de hoje. Só que Paulo questiona isso. Você pode perceber que essa dissensão, quando ocorre, ela contamina toda uma geração do cristianismo. Deveríamos ser unidos num só propósito. O Espírito Santo, ele é o mesmo em todas as igrejas. Se nós fôssemos unidos em um só propósito, as heresias não ganhariam notoriedade no meio de nós, nem as meninices, né? Já que não dá para viver dessa forma unidos, até porque naquela época ali
não existia as Bíblias como nós temos hoje. Cada um tem a sua Bíblia, né? Mas cada um não pode ter a sua verdade. Só há uma verdade. Então, uns dizem assim hoje em dia: eu sou da igreja X. A minha igreja libera isso, isso e isso. A minha fé, cada um tem a sua fé. Isso não é uma verdade. A minha igreja, ela faz isso porque ela tem uma visão de fé diferente. Isso não é verdade. Só existe uma fé. Só existe um caminho. O resto é anátema. Só existe uma verdade. E quem não tem compromisso com a verdade não é de Deus. Ou não foi chamado por Deus, ou foi chamado e se contaminou. E agora está cego. Não tem como conduzir. Como Jesus disse, se um cego guiar outro cego, cai os dois no mesmo buraco. Você imagina que um cego vai pedir ajuda a outro cego? Se ele descobrir que o cara é cego, ele não vai ter os dois que vão ser os dois que vão precisar de ajuda para serem conduzidos. O que acontece hoje é que muita gente é levada por essas pessoas cegas. Outra coisa, Paulo começa a falar aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 26. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, né? Observe a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos de nobre que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se do Senhor. No versículo 21 ele diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, na sabedoria de Deus, ele não salva o mundo através da sabedoria humana, né? O mundo não é salvo por conhecimento de literatura, por conhecimento histórico, por conhecimento sobre ditadura. O mundo é salvo pela loucura da pregação. Por quê? Porque o Cristo crucificado, o Messias crucificado, era uma loucura para os judeus. A maneira pela qual Deus escolheu salvar o mundo era uma loucura para os judeus. Jesus dizia que ia ser morto, ia ser ressuscitado. Eles não compreendiam isso, era uma loucura para eles. Hoje em dia, muitos cristãos observam muito o intelecto de quem prega, sendo que a pregação é simples, porque ela foi feita para gente simples. Não foram de muitos sábios. Tem gente se desviando da verdade, ouvindo a pessoas porque o cara tem diploma, porque o cara é PhD. Sim, a pessoa era inteligente. Mas Deus, ele não escolheu muitos de nobre nascimento para estar entre o seu povo. Muitos sábios. Você pode perceber que os sábios geralmente são ateus. Observa em toda a irmandade, em toda a igreja, se você vê muita gente rica. Eu falo do verdadeiro evangelho, tá? Não falo dessa roubalheira que há hoje em dia, né? O evangelho do oba-oba, o evangelho do que Deus tem que fazer por mim porque agora eu sou cristão, né? Isso para mim não é evangelho, isso é anátema, é maldito, não se conforma com as palavras de Jesus Cristo. 1 Timóteo 6,9, 6,3 em diante conta exatamente sobre isso.
os que querem ficar ricos, querem ser ricos, caem em tentação e cilada. Muita gente se desvia da fé com um objetivo desse e ainda desvia as pessoas, os ouvintes, porque muda o foco do evangelho e a pessoa passa a vida toda dando as coisas, seus bens materiais para a igreja e só quem fica rico são eles, né? O pior não é nem você que está dando os bens materiais para ele, não. O pior é que ele está indo para o inferno. Por quê? Porque ele tá ganhando os presentes desse mundo de uma forma desonesta e cometendo um crime contra a palavra de Deus. Ai dos que escandalizar um dos pequeninos. Muda-se o evangelho para seu bel prazer, sua conveniência. Você começa a prosperar com os seus argumentos humanos, porque Deus não dá o seu conhecimento, Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e é um escudo para os que caminham na sinceridade. Em minha defesa, sempre a palavra de Deus vai falar. Não tem como um cristão se voltar para dizer e falar para você assim, você é um falso profeta, se você prega a verdade. Não tem como. Não existe a possibilidade. Ele é um escudo para os que caminham na sinceridade. Agora, se você não caminha na sinceridade, você vai ver muita gente falando que você é um falso profeta. O Espírito Santo, ele é o mesmo em todas as verdadeiras igrejas, em todas as verdadeiras pessoas que servem a Jesus Cristo. Então, ele convence você do que é verdadeiro e do que é errado. Mas há muita gente que, quando passa a buscar a Deus, ficam prostradas no conhecimento, ou seja, não desenvolve o conhecimento de Deus, porque esses caras não permitem. Eles se colocam numa condição de líderes, sendo que são loucos, e um monte de gente vai seguindo, porque eles têm coisas que convencem essa pessoa. Orações, né? Falam bem, vestem-se bem. A igreja são grandes templos, tem ar-condicionado, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa conveniente. E ali começa as pessoas vindo desesperadas, né? Deus, às vezes, quer fazer uma grande obra na vida da pessoa, porque todas as pessoas que foram até Jesus conseguiram as suas respostas. Alguns não conseguiram as respostas que queriam, né? Eram as respostas certas, como o jovem rico, era a resposta certa para a vida dele, mas não foi aquilo que ele queria ouvir. E muitos nem sabiam que tinham direito a boas respostas de Deus e receberam as bênçãos de Deus, como aquele leproso: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Quero ser limpo. Então você vê as maneiras de Jesus abençoando as pessoas. Então você vem para a igreja, aí você chega na igreja com a sua vida acabado. O que você precisa? Você precisa da verdadeira palavra. Na verdade, naquele momento, muitas vezes, qualquer coisa que fizer sentido para você, você vai se agarrar a isso, né? Para a alma sedenta, até o amargo se torna doce. Então, a pessoa se agarra a uma coisa, uma falsa esperança, e essas pessoas se aproveitam daquele momento, né? Passa aquela situação, sendo que Jesus não é assim. Jesus é manso e humilde de coração. Se nós temos a mente de Cristo, ou seja, temos a maneira de pensar, ou deveríamos ter a maneira de pensar de Cristo, nunca que você vai olhar para uma pessoa que está passando uma dificuldade sem ter um verdadeiro, um autêntico desejo de fazer algo por aquela vida. Nunca isso vai passar pelo seu coração, porque você tem a mente de Cristo, você foi liberto. Quando você vê a história de Zaqueu, que possivelmente era um homem egoísta, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele passa a ser um abençoador. Talvez a sua família não iria aceitar aquilo de imediato, ou de repente nunca aceitar a nova vida que Zaqueu adquiriu por meio do Espírito Santo, porque é Ele que nos lava, é Ele que nos limpa e nos dá uma nova ideia a respeito do mundo, da nossa vida, da nossa representação terrena aqui.
do que deveríamos ser, que não é mais do que a nossa obrigação sermos cidadãos de bem. Mesmo que muitas vezes cometamos muitas falhas, né? Mas em todo momento, Deus ele sonda o nosso coração e sabe quando a gente erra propositalmente. Então, muitos desses caras que hoje em dia se encontram na liderança das igrejas vão acertar feio as contas com Deus, né? Nem a gente conversa, mas nem parece que Deus vai os condenar, mas eles não sabem o juízo que vai vir sobre a vida deles. Seria bom que esse juízo viesse aqui na terra. Qualquer sofrimento que você passar aqui na terra não se compara com uma eternidade longe de Deus. Mesmo que não existisse o inferno, mesmo que não existisse sofrimento, o fato de você deixar de existir e nunca mais ver os seus entes queridos, ou como se você nunca mais existisse ou nunca tivesse existido vida, já seria um grande tormento. Já seria um grande tormento. Eu digo que, como diz a Bíblia, um aborto seria mais feliz do que você ter vindo nessa terra, vivido essas mazelas, né? Esse desperdício de vida, prejudicado a vida de muita gente, porque você ter o evangelho e não dar o evangelho já é um prejuízo muito grande. Você não ter o evangelho e ainda atrapalhar a vida de quem quer entrar no caminho é pior ainda. Então, seria melhor ter sido um aborto do que ter vindo à Terra, feito todas essas bobeiras, né, na igreja, buscando sempre o seu bem-estar, se esquecendo que seria mais feliz, seria mais agradável se você tivesse ato de amor. Você tem inúmeras igrejas milionárias nesse país e você tem gente passando fome, isso é uma vergonha. Você tem gente morando debaixo da ponte, você tem gente que não tem o pão de cada dia. Eu não falo de gente que está louca, que essas deveriam ser acolhidas. Eu falo de pessoas que têm a consciência, têm a sua família morando na rua, não estão ali porque roubaram, mataram, se prostituíram ou fizeram coisas ruins. Eles estão ali por conta de alguma artimanha da vida, alguma situação, até um fenômeno natural, uma enchente, perderam tudo, estão morando na rua, às vezes não tem parente aqui, e você tem igrejas que não se sensibilizam com isso. É isso que me deixa triste. É isso que, ao invés dos cristãos serem amados, começam a ser odiados. Porque nós temos um egoísmo terrível, terrível no meio da igreja. A minha igreja, a igreja que eu frequento é um ministério único. Nunca pedimos dinheiro. Nunca pedimos dinheiro. Certa vez, eu não estava naquela semana na igreja, foi feito um trabalho, né? Ia se fazer um trabalho de quentinhas para a gente poder fazer a obra da igreja. Iriam fazer quentinhas, os irmãos iam doar os alimentos e pediu-se que alguns pudessem, aqueles que pudessem, doassem os alimentos, né? Para se fazer essa campanha para a obra da igreja. Você sabe que muita gente se afastou da igreja por conta disso? E eu fiquei irritado com aquela situação, chamei a atenção, conversei com a igreja e falei que eu fiquei chateado com essa situação, porque a nossa igreja não tem, nunca em anos, nunca pediu nada, dízimos, ofertas, nunca foi pedido, cada um fazia o seu compromisso com Deus de forma voluntária. Então você vê como as pessoas se afastam às vezes da igreja por conta de alguma bobeira. Enquanto tem gente que está em igrejas que nunca se pregou a verdade, que nunca se fala a verdade, né? E quando se fala alguma coisinha da verdade, é tudo de forma hipócrita. Eu sei que muita gente não vai ter um conhecimento bíblico para estar pregando, que o mais importante para elas é viver uma vida de oração, uma vida de busca a Deus, é muito mais importante, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Eu sei que muitas dessas pessoas não alcançarão, mas eu sei que o mal tem muitas mazelas, faz muita coisa contra a vida de quem não tem o conhecimento. Porque se o anticristo surgir aqui, o último anticristo, e começar a fazer milagres e sinais, essas pessoas vão acreditar nesse cara.
O problema todo é esse. Se você não tem uma base que traga à sua vida um compromisso real com Deus, você não vai, se você não ouve hoje a voz de Deus, você não vai ouvir no futuro, quando as coisas ficarem piores. Eu não digo que no Brasil viver uma vida cristã é difícil. Você tem comida, você tem uma Bíblia, você tem... Tá com calor, tem ar-condicionado, tá com frio, tem chuveiro elétrico. Você vai no mercado, você compra o Danoninho que você quer, você tem a possibilidade de ser feliz. Você tem água encanada, você toma banho quente, cara, você tem coisas que em outros lugares não tem. Você não pode reclamar. Como a Bíblia diz, tendo sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso alegres. Sabe por quê? Porque pode existir um tempo de que isso não exista. E aonde vai ficar a pregação desses pastores que diz que você tem que ter carro, que você tem que ter casa, que você tem que ser... Aonde vai entrar essa pregação naquela época? Porque o evangelho tem que viver todas as épocas. Onde vai entrar isso? Vai entrar no teu coração a tristeza e o sentimento de que Deus te abandonou. E por que te abandonou? Por que causa? O que eu fiz de errado? Aí começa o mal encher a tua cabeça. Nós temos que viver o evangelho, viver bem enquanto nós estamos aqui na terra, mas sabendo que as coisas podem mudar. Sabendo que podem vir os momentos difíceis. Se hoje você acha difícil ir para a igreja, se hoje você acha difícil seguir o Senhor, imagina aí uma época de guerra, de fome, de violência, de ingratidão, de dor, de sofrimento, de injustiça. É isso que tem que ser comparado. É isso que tem que ser ensinado na igreja. Porque tem gente que fala assim, olha para tua casa às vezes está mal embolsada, né? Onde está a sua fé, meu irmão? Onde está a sua fé? Cadê seu carro? Você não tem fé, não? Gente, é um absurdo você ouvir isso em pleno século XXI, uma era do conhecimento, uma era onde você tem comentários bíblicos, você tem Bíblia de estudo, você tem dicionário bíblico, você tem todo o conhecimento bíblico à sua disposição, você tem pregadores fiéis, você tem grandes pessoas que viveram até essa época para botar no YouTube uma pregação que vai ficar ali eternamente. Tem Billy Graham, tem Joyce Meyer, tem grandes nomes do evangelismo mundial. E as pessoas falam uma asneira dessa. Onde está a sua fé? Não comprou teu carro? Não tem tua casa? Onde está a sua fé? Aí eu pergunto, onde está a fé da igreja? Um monte de gente sofrendo, um monte de gente passando fome, né? Esse negócio de só dar uma sopa, isso não resolve o problema das pessoas, não. Porque o certo é as verdadeiras igrejas evangélicas se unirem num só propósito: abençoar a humanidade. Num só propósito, fazer aquilo que o governo não faz. Fazer aquilo que o governo não faz. O que nós vemos é um monte de evangélico entrando para a política, buscando seus próprios interesses, e a igreja aplaudindo. Olha lá, está fazendo a vontade de Deus. Não está fazendo a vontade de Deus nem aqui, nem na China. Porque se eu sou cristão, eu não vou me unir com corrupto, não vou aceitar corrupção, não vou apertar a mão de corruptos. Posso até apertar a mão dele sem eu não saber, mas depois que eu souber, nem olho na cara dele. Nós temos que amar mais o nosso país do que as pessoas. Nós não podemos idolatrar as pessoas. Nós temos que ter compromisso com a verdade. Nós temos que ter compromisso com a sinceridade. Não existe mais espaço no nosso país para esse tipo de coisa, de sujeira. Porque se a gente continuar deixando no nosso país essas coisas acontecerem, você vai ver pessoas morando debaixo da ponte ainda, números maiores de pessoas sendo injustiçadas. É isso que você vai ver. A criminalidade aumentando. A justiça nem pode cobrar da criminalidade muita coisa, porque nunca deu os aparatos para as pessoas viverem. Nunca deu segurança, nunca deu um hospital digno, nunca deu uma educação de qualidade. Dá uma educação de qualidade, dá uma segurança pública de qualidade, dá hospitais de qualidade, saúde de qualidade. E aí depois você começa a cobrar a sociedade. Depois você começa a cobrar a sociedade. Porque aí você diz assim, não tem desculpa.
tinha escola para estudar, a escola tem um nível de escola particular, não tem desculpa, você poderia ter sido um militar se você estudasse, você poderia ter sido um bombeiro, você poderia ter sido um médico, por quê? Estudo, oportunidade tem, mas eles querem cobrar quando não se dá a oportunidade e ficam enganando o povo. Eu sempre falo, a corrupção tem que se transformar em crime hediondo, porque o maior crime que se comete nesse país é a corrupção. É o maior crime porque compromete todo o sistema de um país. Todos sofrem por conta disso. Empresas financiando campanhas políticas, não ia dar certo isso. Então a fé também entra no lado social. A fé também entra na política, mas tem que entrar com amor. Se você tivesse uma igreja que praticasse realmente o amor, nós teríamos na política muitos evangélicos. Não existiria espaço na política para gente do mal. Não estou falando que só evangélico faz o bem, lógico. Nós teríamos gente de bem, nós teríamos gente interessada em mudar as leis, sabe por quê? Porque não iam se incomodar que a corrupção se transformasse em crime hediondo, porque o cristão, a pessoa que teme a Deus não é corrupta. A pessoa, pelo menos, não tem que ser. Então não precisa se incomodar com medo disso. E outra coisa, nós não estamos presos ao dinheiro. O Espírito Santo nos libertou de tudo isso, gente. Só fica preso no dinheiro, nas mazelas do dinheiro, quem é louco, quem não tem compromisso com Deus. Tem gente que acha que porque tem carro, tem casa, tem isso, pode pisar em cima de alguma coisa. Em cima do cristão não pisa, porque nós temos o dono do ouro, da prata, o dono de tudo isso aqui é nosso Pai. Nós nos tornamos filhos, nós somos pais da família de Deus. As nossas bênçãos vêm de Deus. Fique com o seu dinheiro. Fique com a sua arrogância também. Porque isso daí pra gente é pouca coisa. Nós temos muito e achamos... Nós somos ricos e achamos que somos pobres. Nós temos as maiores fortunas de Deus, que são os frutos do Espírito Santo. Paz, longanimidade, temperança. Quem não tem essas coisas, mansidão, domínio próprio, alegria, quem não tem essas coisas, não está vivendo o fruto do Espírito Santo, está vivendo o maior prejuízo de sua vida. Porque é aí que surge, no meio de toda essa loucura, de desgaste, de estresse, surgem as doenças. Surgem as perturbações. Pessoas que se desgastam a vida toda com discussões por um motivo besta. Às vezes um cachorro que fez um cocô na porta do outro, às vezes uma coisa que pegou emprestada que às vezes nem de tanto valor já começa as chateações, já começa as perturbações. Já as pessoas, por um momento, elas se esquecem de todo o conjunto de valores que os outros representam. E aí você vê grandes perturbações, mas o cristão é liberto de tudo isso, porque ele está disposto a perdoar, ele está disposto a viver uma nova história, ele está disposto a seguir em frente, deixar tudo para trás, porque o Espírito Santo, ele nos dá essa condição de refletir, né, de ser humilde para pedir perdão, ser humilde para pedir desculpa, ser humilde para não tratar o mal com o mal, né? Ser humilde para fazer o bem. Você sabe que ninguém vai escutar